sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nosso Deus por esta última sexta-feira desse mês de agosto de 2022, hoje dia 26. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, lendo, como sempre o fazemos, o capítulo no qual nós estamos, Efésios, capítulo de número 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Louvado seja Deus, nós estamos meditando nesta palavra da Epístola de Paulo aos Efésios, que é uma epístola muito profunda em conhecimento, em coisas que nós, como filhos de Deus, devemos saber, devemos conhecer, devemos praticar e devemos também ensinar a outros irmãos, a outras irmãs, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Essa carta tem 8 segmentos que estão divididos aí dentro de 2 partes, cada parte com 2 blocos, um total de 4 blocos, cada bloco com 2 segmentos, um total de 8 segmentos. Nós estamos no último, agora o 8º segmento. E Paulo deixou por último esse 8º segmento com o tema da vida plena, a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos propósitos de Deus na obra da nossa salvação. Que todos aqueles que são alcançados pela obra da salvação vivam uma vida plena. Só existe vitória espiritual, tá? Só existe verdadeiro triunfo espiritual, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo e os demônios. Só existe vitória espiritual e em todos os demais sentidos da vida para os filhos de Deus que vivem uma vida plena, a vida cheia do Espírito Santo. Porque pessoas que se dizem crentes, evangélicos, filhos de Deus, mas não vivem essa vida plena, são crentes fracassados e um péssimo testemunho cristão é o que eles dão no mundo, porque não tem vitória contra a carne, não tem poder contra a sensualidade, não tem poder contra o pecado, não conseguem vencer as tentações, não conseguem vencer o mundo. Deus pagou pela nossa salvação tão alto preço, enviando o seu Filho, não para que sejamos fracassados espiritualmente, não para que tenhamos uma vida espiritual medíocre, mas uma vida espiritual plena. O próprio Jesus declarou isso em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante, essa vida com abundância, é a abundância da graça. Por isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus quer ver seus filhos vivendo uma vida de superabundância da graça, uma vida plena do Espírito Santo, e é por isso que o título principal dessa epístola é baseado no versículo no qual nós agora estamos, capítulo 5, versículo 18, onde está essa exortação que vocês vão repetir depois de mim: enchei-vos do Espírito. Essa é a exortação aí no 8º segmento. A forma de vivermos a vida abundante em Cristo, a vida espiritual em toda a sua plenitude, é aprendendo a obedecer essa ordem, enchendo-nos constantemente do Espírito Santo. Ninguém se enche do Espírito Santo de uma vez para sempre, não. Nós temos que perseverar enchendo-nos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, a partir do primeiro segundo da nossa conversão até
a última respiração, o suspiro final que dermos aqui nessa vida. Em nome de Cristo Jesus, enchei-vos do Espírito Santo. Só que ninguém pode encher aquilo que já está cheio. Para você encher alguma coisa, você tem que esvaziar de outras. Porque tem muitos crentes que não conseguem ficar cheios do Espírito Santo, porque estão cheios de outras coisas. Em primeiro lugar, tem muita gente que é muito cheia de si. Cheios de si mesmos, cheios de suas próprias ideias, cheios dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, dos seus próprios sonhos, cheios de ilusões, cheios de coisas ainda que os ligam demais a esse mundo. Essas pessoas já estão cheias de tanta coisa, é impossível enchê-las do Espírito Santo. Jesus deu a dica de como se esvaziar para poder se encher do Espírito Santo. Essa dica que Jesus deu foi em Mateus capítulo 16, versículo 24, onde ele falou: olha, se alguém quiser me seguir, antes de começar a me seguir, a primeira coisa a fazer é negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo significa autorrenúncia, autonegação e, consequentemente, significa autoesvaziamento. Esvazie-se de si mesmo para que eu possa enchê-los com o meu Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo. E o que eu faço com o meu ego, com o meu eu, com a minha carne? Tome a sua cruz para crucificar esse ego com os seus pensamentos, seus sentimentos e suas vontades. Crucifica esse ego, como Paulo descreveu em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E aí segue-me. E seguir Jesus só é possível vivendo a vida plena, a vida cheia do Espírito. Pessoas cheias de si, pessoas cheias de mundo, elas são pesadas demais para seguir Jesus. Elas não conseguem seguir Jesus. Para seguir Jesus tem que se esvaziar de si mesma, se esvaziar de mundo, para ser por Jesus cheios do Espírito Santo. É sobre isso que ainda vamos trabalhar muitos itens nesse versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, cuja ordem é: enchei-vos do Espírito. Este versículo 18 está dentro de um pequeno texto que vai do versículo 18 até o versículo 21, para o qual nós demos o título, repita, Vida Plena. É esse pequeno texto aí, esses poucos versículos, que representa o clímax, o ponto alto da epístola, e também é um texto de grande relevância, não só no contexto do Novo Testamento, como no contexto de toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada é palavra de Deus e tudo é relevante. Mas existem ordens de relevância. Nessas ordens de relevância, existem textos que chegam no pico de maior relevância. Então a Bíblia tem textos que fazem picos de maior relevância e textos que também são relevantes, mas menos relevantes. São textos que fazem, se colocar numa escala, picos de maior relevância. Esse é um desses textos. Efésios 5, de 18 a 21, é um desses textos que representam um pico de maior relevância em toda a Escritura, em toda a Palavra de Deus, porque geralmente esses textos, eles representam uma sumarização da Bíblia. Ou seja, um resumo da Bíblia. São pequenos textos que resumem a Bíblia toda, resumem toda a palavra de Deus, resume o propósito de Deus com a nossa salvação, que é
sermos capazes de obedecer a ordem que resume todas as ordens, todas as ordenanças, todos os mandamentos de Deus na Bíblia: sede santos. Só seremos capazes de obedecer essa ordem, sede santos, se cumprirmos o que está escrito nesse texto aqui. Esse texto traz o segredo de sermos capazes de obedecer essa ordem. Vou mudar a palavra: sermos capacitados para obedecer esta ordem que Deus nos dá em todo o contexto da Bíblia Sagrada: sede santos. Aleluia. A vida de santidade é uma vida plena, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ser santo, cuidado, hein? Ser santo não é nada, absolutamente nada do que é dito por aí nas vãs religiões do mundo, não é? Que chama certos fulanos aí de santos, pessoas que já morreram e ficam sendo invocados, essas pessoas que já morreram, como se fossem santos, e por serem santos, capazes depois de mortos de interceder diante de Deus. Isso é falsidade total, falsidade religiosa. Isso é inverdade, é mentira, faz parte do plano de Satanás, que é pai da mentira, plano de dominar sobre as pessoas que nessas coisas vãs e mentirosas e falsas acreditam. Quando Deus disse sede santos, não era nada daquilo que o Senhor estava falando. Não é esse tipo de santos ali, porque não são santos. Santos são pessoas que foram convertidas por ação do próprio Deus, para serem durante o resto da sua vida, desde a sua conversão até a sua morte, até o fim da sua vida, serem santificadas num processo de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém se torna santo por maioria de votos, porque as pessoas decidiram que essa pessoa era santa. Não, ninguém se torna santo por isso. As pessoas se tornam santas sendo santificadas por Deus e operando juntamente com Deus, trabalhando junto com Deus na sua santificação. E isso exige, isso demanda muito esforço, e é acerca desse esforço que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 12. Fácil de decorar, né? Mateus 11, 12. Quando ele disse: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é arrebatado ou conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Glória a Deus. A salvação tem três dimensões temporais, três dimensões temporais da salvação. Uma dimensão passada, uma dimensão presente e uma dimensão futura. A salvação tem três dimensões temporais. No passado, ela data da nossa conversão. Foi na data da sua conversão que você foi alcançado por essa salvação. A partir daí, está valendo na nossa vida a dimensão presente da salvação, que é a nossa santificação. Santificação que Paulo chamou de desenvolvimento da salvação, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, quando ele deu a ordem: desenvolvei a salvação com temor e tremor. A conversão foi a recepção da salvação. Quando recebemos a salvação, dimensão passada. A dimensão presente é a santificação, é o desenvolvimento da salvação, é a santificação.
E a dimensão futura é quando verdadeiramente o Senhor selar a nossa salvação. Isso pode acontecer em dois episódios futuros que estão por aí, que vêm à sua frente, que estão à frente do nosso tempo. A nossa morte, a minha morte, a sua morte. A sua morte é o seu fim aqui na terra, é o fim do seu primeiro estágio de existência. E Jesus disse, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o evento que tem aí pela nossa frente, no nosso tempo de vida, é a nossa morte física. Esse é esse fim. Se até a morte perseverarmos na nossa santificação, mesmo que ela não esteja completa na nossa morte, o Senhor vai completá-la. É isso que Paulo quis dizer quando falou a Timóteo, aquele que começou em vós esta boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, os eleitos de Deus que estiverem perseverando até o fim da sua jornada na terra, na sua santificação, mesmo que ao morrer essa obra não estiver completa, porque não vai estar, o Senhor vai completar, porque você perseverou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O outro evento que poderá chegar e substituir a morte, porque quem estiver perseverando, quando chegar a data desse evento e ainda não tiver morrido, é o arrebatamento no início da grande tribulação. O arrebatamento profetizado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Os eleitos que forem arrebatados no início da grande tribulação, ali chega o fim da sua perseverança aqui na terra. E eles não passarão pela morte, serão num piscar de olhos, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, num piscar de olhos serão transformados. Transformados em quê? Na perfeita imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, como também está escrito em Romanos 8, 29. Glória a Deus. Então, você tem aí 2 pontos de chegada, ou a morte ou o arrebatamento. Todo mundo quer o arrebatamento, mas a maioria vai chegar na morte mesmo, morre mesmo. O arrebatamento vai ser uma minoria, a maioria morre, e que morram então perseverando na sua santificação, tá? E a forma dessa santificação acontecer ativamente em nossa vida é cumprindo essa palavra, é obedecendo essa palavra. Obedeça essa palavra e você estará perseverando na sua santificação e sempre experimentando e já desfrutando, mesmo não sendo perfeitos, já desfrutamos a vida espiritual plena em Cristo Jesus. Esse texto, portanto, muito importante, do 18 ao 21, ele está dividido da seguinte forma: ele tem uma importantíssima introdução no versículo 18, que é onde nós estamos desde a semana passada, e vamos continuar por um tempo, porque é importantíssimo esse versículo 18, cujo título é, repita, embriaguez versus plenitude. É porque diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Embriaguez versus plenitude. Nós vamos continuar nesse versículo hoje. Depois do desenvolvimento desse texto, vai do versículo 19 ao 21, cujo título é, diga, piedade. Dentro desse texto, nós vamos ver uma coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7.
exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O que Paulo chama de exercício da piedade? É o que nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento, e vamos ver o porquê também da palavra piedade e qual o seu real significado, porque tem muita gente aí que tem um significado errado ou errôneo de piedade. Muito bem, mas hoje então vamos continuar no versículo 18, embriaguez versus plenitude. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Muito bem. Nós já fizemos uma excelente introdução desse texto, desse versículo 18, na semana passada, para que a partir de hoje a gente entre nos detalhes do próprio versículo. Como o versículo tem parte A e parte B, a embriaguez é citada na parte A, a plenitude é citada na parte B. Então vamos começar por essa ordem, né? Duas coisas contrastantes que Paulo coloca neste versículo, né? Uma para não fazermos e outra para fazermos com toda diligência, de todo o coração, com toda força. Para não fazermos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que fazermos? Enchei-vos do Espírito, e Espírito está com letra maiúscula aí, porque é o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Vamos começar com a parte A, que é a exortação negativa. A parte B é uma exortação positiva. Exortação negativa é o que não devemos fazer. A Bíblia tem muitas exortações negativas do que não devemos fazer, e tem muitas exortações positivas do que devemos fazer com todo o afinco. A Bíblia toda é desse jeito. Em toda a Bíblia existem direcionamentos, orientações, em forma de ordens, em forma de mandamentos, de ordenanças, que se dividem nessas duas formas. Mandamentos negativos, o que não fazer, e mandamentos positivos, o que fazer. Por exemplo, né, Êxodo capítulo 20, foi quando pela primeira vez Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos. São 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. O dedo de Deus, ele representa o Espírito de Deus. Pelo próprio Espírito Santo de Deus, nas 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, nesses 10 mandamentos existem 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos. Os 10 mandamentos se dividem em 8 coisas que nós não devemos fazer e 2 coisas que nós devemos fazer. Tá? Olha a didática de Deus para com os seus filhos, ensinando os seus filhos a ouvirem não. A ouvirem não. Como os filhos não gostam de ouvir não. Deus é pai e Deus não é paternalista. Lembra disso aqui, tá? Os pais que são paternalistas, ou se for mãe, né, maternalistas, são pais e mães que criam seus filhos errado. Criar os filhos errados, de maneira errada, é criar os filhos sem ensiná-los a ouvir não.
e que não é não. Não e não tem questionamento. É não e acabou. É não e não tem porquê. Mas por que não? Não tem porquê. É não e acabou. Aprendeu a ouvir não? É não. Pais paternalistas, mães maternalistas ficam com dosinha de dizer não para os seus filhos, estão criando monstros que poderão até matá-los futuramente. Sabia? Deus não cria filhos desse jeito. Deus não é paternalista. Deus, e é um capítulo muito forte, o de Hebreus capítulo 12, onde diz que Deus castiga a todos quantos Ele recebe por filhos, para santificá-los. E Deus ensina seus filhos a ouvirem não. Só nos 10 mandamentos, olha a porcentagem, são 8 nãos contra 2 sims. 8 nãos. Não, 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 não e não. O que Deus fala para os seus filhos? Deus fala não, 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 não e não. Deus ensina seus filhos a ouvir não. E aqui nós temos um dos nãos, um dos muitos nãos que existem na Bíblia Sagrada. O não que nós estamos estudando agora é, repita depois de mim aí, não vos embriagueis com vinho. Muito bem, vamos analisar o significado desta exortação negativa, desta ordenança negativa do que não fazer. Esta palavra de Deus aqui, nesta exortação negativa, ela é uma palavra, como muitas outras, nem todas são assim, mas muitas palavras são assim, é uma palavra de dupla interpretação. Aqui nós temos uma palavra de dupla interpretação. Interpretação literal e interpretação espiritual. A interpretação espiritual é mais ampla e mais abrangente do que a interpretação literal, tá? Do que a interpretação literal. Mas esse texto tem as duas. Tem uma interpretação literal e tem uma interpretação espiritual. Eu vou deixar a interpretação espiritual para depois. Primeiro vou falar da interpretação literal. Porque na interpretação espiritual, o vinho aqui nesse texto é uma metáfora, é uma analogia, está sendo usado como uma comparação, que poderia até substituir a palavra vinho aqui pela palavra mundo. Essa é a interpretação espiritual que nós vamos ver depois. Seria, não vos embriagueis com o mundo. Não vos embriagueis com o mundo. Essa é a interpretação espiritual que nós vamos deixar para depois. Interpretação literal, vinho. Não vos embriagueis com vinho. E o vinho aqui está representando, na interpretação literal, o vinho aqui está representando todas as bebidas alcoólicas que existem. Todas as bebidas alcoólicas que existem. Bom, primeiro ponto que nós temos que falar sobre isso é o seguinte: em todo o contexto da Bíblia Sagrada, daqui a pouco eu vou falar algo sobre o contexto, nesse sentido, em todo o contexto da Bíblia Sagrada, para ser bem franco com todos vocês, não existe uma proibição
do uso de bebida alcoólica. Não existe uma proibição de beber bebida alcoólica. Existe a proibição de se embriagar com essas bebidas alcoólicas, tá? Isso é em primeiro plano, primariamente no contexto primário da Escritura. Jesus bebeu vinho, os apóstolos bebiam vinho. A ceia que Jesus instituiu com os apóstolos aqui não foi com suco de uva como nós fazemos, foi com vinho mesmo, tá? Vinho mesmo, fruto da vide. Então, em primeiro plano, tá? O uso de bebida alcoólica sem se embriagar não constitui pecado. Não constitui pecado. No entanto, a Bíblia é um livro contextualizado, não apenas no que está escrito, mas no tempo e na cultura em que foi escrito. No tempo e na cultura em que toda a Bíblia foi escrita, a Sagrada Escritura, era um contexto chamado de contexto cultural, e naquele contexto cultural, no contexto cultural, por exemplo, da nação de Israel, como todas as nações do Oriente Médio, é normal o uso, sempre foi histórico, normal e milenar, o uso do vinho, de beber vinho, nas famílias. Assim como, por exemplo, no Brasil, nós temos o uso do café, o cafezinho. Vamos ali tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Para eles, no lugar do café, está o vinho. E era um uso tão cultural que na cultura israelense, né, até as crianças à mesa, na hora do almoço, elas bebem uma pequena taça de vinho, tá, para acostumar-se com essa cultura de beber, mas sem se embriagar. Okay? Isso era algo que fazia parte, então, da cultura da nação de Israel, como também de todas as nações do Oriente Médio. Trazendo para os dias de hoje, nós temos alguns problemas. Primeiro que o vinho que eles bebiam naquela época não tinha a industrialização química que existe hoje. Eram resultados de uma manipulação natural da fruta, da uva, que era pisada lá no lagar, e tinha uma fermentação natural, sem a utilização dos elementos químicos que se usa hoje para fabricação, destilação e etc., das bebidas alcoólicas em geral, incluindo o vinho. Então era uma bebida muito natural para eles naquela época, o que não é mais hoje. Ok? Hoje nós temos no mundo uma cultura mundial de toda a humanidade, uma cultura mundial em relação à bebida alcoólica, seja ela qual for, é uma cultura de embriaguez. As pessoas hoje bebem para se embriagar, porque elas bebem porque querem sentir os efeitos que essa bebida faz no seu humor, eliminando a sua timidez, cauterizando a sua consciência daquilo que é certo ou errado,
Então, para a pessoa ficar mais alegre, menos tímida, mais faladora, falar mais, ter mais capacidade de se relacionar, né? Os homens bebem para poder ter coragem de conversar com aquela mulher ali que eles estão querendo, e assim por diante. É por isso que as pessoas bebem hoje em dia. Elas bebem para que haja uma alteração no seu humor, uma alteração nos seus sentimentos, nas suas emoções, e isso só ocorre mediante embriaguez. Só ocorre mediante embriaguez. Pessoas que usam o alcoolismo como uma espécie de fuga dos seus próprios problemas, das suas preocupações, das situações que elas estão vivendo, e isso só é possível, esse sentimento de fuga, esse sentimento fugaz de alívio das tensões do dia a dia, ele só se dá quando o efeito dessa bebida é de embriaguez, não é de beber um pouquinho para não ficar embriagado. Por isso que a cultura do mundo hoje, um mundo em que as pessoas estão vazias de Deus, cheias de si mesmas, e por isso cheias de problemas, cheias de demônios, cheias de alterações emocionais, é um mundo em que elas chamam de happy hour, hora feliz, sair para beber. E esse beber aí é beber de se embriagar, não é beber de não se embriagar. E isso se tornou uma cultura tão mundial que hoje, por exemplo, cada nação da terra tem a sua matriz própria de bebida alcoólica. Cada nação da terra tem a sua matriz própria de bebida alcoólica. O vinho, por exemplo, é a matriz da Itália. A cerveja, o chopp, é a matriz da Alemanha. Champanhe é a matriz da França. Tequila é a matriz do México. Whisky é a matriz dos Estados Unidos. Saquê é a matriz do Japão. E pinga é a matriz do Brasil. Só que eles não bebem só da sua matriz, eles bebem da sua matriz e da matriz de todas as outras nações. Eles bebem de tudo. Quem bebe, bebe de tudo. É um mundo bêbado em que nós vivemos, e vocês são testemunhas, né, das notícias, dos noticiários que a gente vê, que sempre tem mortes no trânsito, problemas, pessoas que são paradas na blitz e estão dirigindo alcoolizadas, apesar da lei que diz que se beber não pode dirigir, não pode estar ao volante. Mas eles desobedecem, porque beber vem em primeiro lugar. Tá? Beber vem em primeiro lugar. Eu já ouvi crentes, para mim são crentes entre aspas, dizendo assim, se a sua igreja proíbe você de beber, mude de igreja. Procure uma igreja que permita que você beba. Uma pessoa convidou um irmão para vir aqui na nossa congregação. Ele veio um dia e depois nunca mais quis voltar, e a irmã perguntou para ele, você nunca mais voltou na igreja, por quê? Não vou voltar lá não, porque eu prefiro uma igreja onde eu possa ficar com o meu whiskyzinho. Eu prefiro uma igreja onde eu possa continuar com o meu whiskyzinho. Vocês estão vendo? Isso em meio aos evangélicos aí, entre aspas, tá? Crentes aí, entre aspas. Ok? Por causa dessa cultura mundial de embriaguez, tá? Cultura mundial de embriaguez, e você vê essa cultura de embriaguez sendo motivada nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas do mundo. Todas essas artes do mundo hoje, elas são uma cultura que envolve a bebida alcoólica, que envolve o alcoolismo. E você pode perceber que as indústrias
né, ou pessoas que trabalham na fabricação aí de bebidas alcoólicas, eles não têm crise financeira, porque eles têm certeza que o seu produto vai ser vendido, e eles estão certos, é vendido mesmo, tem cliente para bebida alcoólica, quer ficar rico nessa terra, mesmo que depois vá para o inferno, entre no ramo de bebida alcoólica que vai ficar rico, porque tem clientela. E essa clientela bebe para se embriagar. A cultura é de embriaguez. E como essa cultura ela é de embriaguez, tá? Vamos supor que em meio a essa cultura de embriaguez haja, se é que haja alguns, um aqui, outro acolá, que consegue fazer uso de bebida alcoólica sem se embriagar. Vamos supor que isso exista. Supondo que exista alguém que bebe sem se embriagar, e com a industrialização hoje das bebidas alcoólicas isso é praticamente impossível, porque um copo de uma bebida qualquer, mais fraca que seja, já dá uma alteração no humor, nos reflexos, na visão, nas emoções, já tem algum efeito. É muito difícil dizer a quantidade que a pessoa bebe para dizer que está bebendo sem se embriagar. Geralmente as quantidades que já vêm engarrafadas ou enlatadas já é uma quantidade que já traz no mínimo o início de embriaguez. Então já há embriaguez. Vamos supor que haja alguém que beba sem se embriagar, tá? Que beba sem se embriagar. Se essa pessoa for um crente, um cristão, um evangélico, né, estará registrado no seu testemunho como algo negativo, manchando o seu testemunho. Ó, esse fulano aí bebe. E quem fala que esse fulano bebe, não está nem aí pela quantidade que ele bebe. Não está nem aí se ele bebe sem se embriagar, ele simplesmente bebe. E o fato dele simplesmente beber é uma mancha no seu testemunho cristão. Já que o alcoolismo é uma das frentes usadas por Satanás para destruir vidas, destruir famílias, destruir casamentos e destruir as próprias pessoas que bebem, além das pessoas ao seu redor em suas circunstâncias. Outro ponto que eu vou usar como pergunta para vocês: existe alguma bebida alcoólica que é essencial para a sua sobrevivência e que para você sobreviver você tem que bebê-la? Existe alguma bebida alcoólica? Alimentos são essenciais. Você tomar café todos os dias, você almoçar, você lanchar ou você jantar, se alimentar. Alimento é essencial. Se você pegar o costume de não comer, vai morrer dentro de alguns dias. Alimento é essencial para você viver. Mas alguma bebida alcoólica é essencial para você viver? Da mesma forma que refrigerante é essencial para você viver? Você precisa da Coca-Cola para viver? Não, ninguém precisa. Então por que as pessoas bebem aquilo que elas não precisam? Elas bebem porque elas gostam. Elas bebem por prazer, e esse prazer é carnal. Não é um prazer espiritual, é um prazer carnal. Entenderam? Deus nos deu tudo o que precisamos. Precisamos de água. Opa, água é essencial? Água é essencial para nós sobrevivermos? Algum outro líquido é essencial? Além de água, não. Não é pecado, é claro, você tomar suco de laranja ou tomar algum refrigerante que não é alcoólico, embora esses refrigerantes ou até certos sucos por aí
estão hoje aí com muita industrialização, com muita química, e eles acabam sendo elementos destrutivos para o seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios 3, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se levar por esse lado, pois bem. Mas o alcoolismo, ou qualquer bebida alcoólica, qual é o bem que ele pode fazer na sua vida? Os evangélicos alcoólatras que existem por aí gostam de usar um texto que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, estou te escrevendo para você não ficar bebendo só água, bebe também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes indisposições. Paulo colocou isso numa das cartas a Timóteo. E os evangélicos alcoólatras gostam desse texto. Eu acho que já tem até na parede da casa deles. Então, para dizer que pode beber, porque Paulo mandou Timóteo beber, não é? Bom, voltando à cultura em que Paulo vivia, a cultura meso-oriental, a cultura israelense daquela época, o uso do vinho também era um uso, né, de prescrição de saúde. O vinho possuía elementos importantes para a saúde física das pessoas. Então era um sinal de saúde. Bom, hoje eu acredito que, por exemplo, a Anvisa não recomendaria isso. Existe uma liberação da Anvisa liberando assim, olha, o vinho serve para a sua saúde, é um remédio para a sua saúde. Existe isso? Não, é apenas uma bebida alcoólica, como qualquer outra bebida alcoólica. Você está com algum problema de saúde? Então vá ao médico, veja qual é esse problema, peça, né, chegue a um diagnóstico, veja que remédio você vai tomar, e ele não vai te receitar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Ó, bebe isso aqui que você vai ficar joia. Não, vai te passar algum remédio, alguma dieta, alguma coisa, dependendo do médico que você precisar, ou da área da medicina que você precisar. Em suma, hoje, né, no contexto cultural moderno, no contexto cultural em que nós vivemos, não só brasileiros, mas todas as nações da terra, que é um contexto de embriaguez, quando se fala de uso de bebida alcoólica, é um contexto de embriaguez. O melhor testemunho cristão é não fazer uso de forma alguma da bebida alcoólica. Renunciar toda espécie de bebida alcoólica e toda quantidade de bebida alcoólica, mesmo que você julgue que é mínima. Porque qualquer quantidade de bebida alcoólica vai colocar você como uma pessoa que bebe. Olha, aquele fulano bebe. Mesmo que ele beba só um pouquinho, é uma pessoa que bebe. O melhor testemunho cristão no mundo atual é um testemunho contrário ao mundo, radical e diametralmente oposto ao mundo. É um mundo bêbado em que nós vivemos. Então nós, como filhos de Deus, damos o seguinte testemunho: nós não bebemos em hipótese alguma, em circunstância alguma, e ponto final. E fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Deus, nosso Pai, e do Espírito Santo, que é o dono do nosso corpo, que é o templo dele. E eu não posso colocar nesse templo alguma coisa que o dono desse templo
não goste. Por quê? 1 Coríntios 6: não pertenceis a vós mesmos, fostes comprados por alto preço, e por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. E é por essa razão que, voltando ao texto que nós passamos aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, onde está escrito: um outro não deis lugar ao diabo. É por isso que bebida alcoólica dá lugar ao diabo. O uso de bebida alcoólica dá lugar ao diabo. E quem tem experiência nas coisas espirituais sabe que existem até espíritos malignos, demônios, que trabalham especificamente na área do alcoolismo. Antigamente aqui no Brasil chamavam de Zé Pilintra. São os demônios as potestades que trabalham aí nessa área do alcoolismo, tá? Porque o alcoolismo é uma semeadura ruim, e o que ele produz não é bom, nem para a própria pessoa e nem para aqueles que com ela convivem. Glória a Deus. Portanto, em relação ao alcoolismo, a nossa bandeira cristã, evangélica, quando digo evangélica, de acordo com o Evangelho de Cristo, é de 100% de abstinência de qualquer espécie que seja de bebida alcoólica, em qualquer situação que seja, e por mínima que seja a quantidade. Não, eu não coloco isso aí na minha boca, em nome de Jesus. Aleluia. E eu louvo a Deus, se vocês me permitem uma parte, eu louvo a Deus de poder ter hoje essa clareza e ensinar para vocês isso, porque antes da minha conversão eu fui alcoólatra. Antes da minha conversão eu fazia uso e muito de bebida alcoólica de todos os tipos. De todos os tipos. E sabe desde quando? Desde que eu completei 9 anos de idade. De 9 anos até 18 anos de idade, quando o Senhor me encontrou, porque conversão não é você encontrar Jesus, Ele não está perdido. Conversão é Jesus te encontrar, é você que estava perdido. Quando Jesus me encontrou aos 18 anos, Ele me libertou desse espírito de alcoolismo para sempre. Para sempre. Não precisei passar por nenhuma clínica de recuperação de alcoólicos, não precisei passar pelo AA, Alcoólicos Anônimos. Foi um milagre de Deus. Jesus entrou, o álcool saiu. E por isso, quando eu falo contra o alcoolismo em qualquer situação, eu falo com propriedade e falo com autoridade em nome de Cristo Jesus. E eu sei que o diabo fica nervoso. Como pastor, eu sou testemunha de muitas pessoas que já vieram aqui na nossa congregação e não ficaram por esse motivo, porque eles querem beber, eles querem ser crentes que bebem, e eles não ficaram aqui porque entendem que o evangelho que pregamos aqui é radicalmente contra o uso de bebida alcoólica. E ponto final. Aleluia. Muito bem. Então, essa é a interpretação literal dessa ordem, Não vos embriagueis com vinho. E para terminar essa interpretação literal, vamos usar a frase seguinte também. Repita depois de mim aí, no qual há dissolução. No vinho, e no vinho literal mesmo,
ou qualquer bebida alcoólica, literal, não tem só aquele líquido que você está bebendo. Ali dentro também tem dissolução. Tem traduções que colocam contenda, tá? Contenda, no qual há contenda, no qual há dissolução. O que o texto está querendo dizer para nós? Que no vinho tem uma espécie de elemento que provoca uma desintegração moral em quem bebe. Quem faz uso de bebida alcoólica, ao fazer uso da bebida alcoólica, está bebendo ali, naquele líquido, alguma coisa que há ali, chamado aqui de dissolução ou de contenda, que é algo que desintegra essa pessoa moralmente. Você pode dizer com toda franqueza que quem bebe não é uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa, em primeiro lugar, não é uma pessoa espiritualmente íntegra. Segundo, não é uma pessoa moralmente íntegra. Porque o vinho tem desintegração, tem dissolução, ele dissolve a espiritualidade, ele dissolve a imoralidade, a moralidade, desculpe. Ele dissolve a consciência. Quem bebe não tem uma consciência íntegra, tem uma consciência embriagada, cauterizada, dopada pela bebida. Dentro da interpretação literal, essa parte também fica valendo desse jeito, tá? Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui representa qualquer espécie de bebida alcoólica, porque em todas elas há dissolução. Em todas elas há uma contenda espiritual, onde a carne ganha, o pecado vence, a carne ganha da vida espiritual, a vida carnal sobrepuja-se sobre a vida espiritual da pessoa. Quem bebe não tem vida plena espiritualmente, porque está sob a influência de algo que está desintegrando a sua alma, causando uma dissolução, dissolvendo aquilo que era bom e podia levar você para Deus. As pessoas perdem a moralidade, perdem a piedade, perdem a espiritualidade, perdem os sentimentos que poderiam levá-las ao Senhor, de busca de Deus. Não bebeu não, isso tudo é desintegrado. Aquela consciência que levava ela, tal coisa eu não posso fazer porque está errado. A bebida desintegra isso. Não, agora eu posso fazer assim, acho que não tem nada de errado não. A bebida convence você que não tem nada de errado fazer aquilo não. Ela desintegra a sua consciência. É isso que significa no qual há dissolução, no qual há contenda. Essa interpretação literal desse texto. Então, como um princípio prático de vida, quer ter uma vida cheia do Espírito, jamais faça uso de bebidas alcoólicas. Por isso, foi um discernimento de grande sabedoria que as igrejas no Brasil, as denominações tiveram ao ministrar a ceia do Senhor, o culto de ceia, não usar vinho, mas ao invés do vinho usar o suco de uva. Isso foi um excelente discernimento por parte das igrejas cristãs, e esse discernimento ocorreu exatamente por causa dessa correta interpretação literal desse texto.
Muito bem. Vamos trabalhar um pouco nos últimos minutos, né? O verbo embriagar aqui. Não vos embriagueis com vinho, né? Lembrando já e fazendo uma transição aqui do significado da interpretação literal para a interpretação espiritual. A pessoa embriagada, ela se torna uma pessoa que perde o equilíbrio. Ela se torna desequilibrada. É uma pessoa que não pode mais ser chamada de uma pessoa sóbria, porque ela perde sobriedade. Ela perde equilíbrio, ela perde sobriedade. Olha como o apóstolo Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor de vós, como um leão que ruge. Nessa guerra espiritual a qual nós fomos chamados, vamos ver aqui nesse segmento 8, em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Para sermos nessa luta mais que vencedores, temos que ser filhos de Deus, sóbrios, filhos de Deus equilibrados, pessoas equilibradas. Tem problemas de alguma espécie de problema de equilíbrio? Leva isso para a sua santificação, que é ali que o Senhor vai curar. No céu não entram desequilibrados, nem desequilibrados mentalmente, nem desequilibrados emocionalmente, nem desequilibrados moralmente. No céu vão entrar pessoas que aprenderam do Espírito de Deus, em obediência à palavra de Deus, aprenderam a ser pessoas sóbrias, equilibradas, e não pessoas embriagadas. Nem embriagadas literalmente por qualquer espécie de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de entorpecedores. Não pessoas entorpecidas por qualquer droga, seja as drogas ilícitas ou as drogas hipocritamente chamadas de drogas lícitas. Diante de Deus não tem nenhuma droga lícita para se entorpecer. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Nos dois sentidos, literal ou espiritual. Nem de bebida alcoólica ou de qualquer espécie de elemento entorpecedor ou embriagador, e nem do mundo. Tem gente demais embriagados pelo mundo, entorpecidos pelo mundo, não percebendo que o mundo inteiro é apenas uma vitrine do inferno, uma propaganda do lago de fogo e de enxofre. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. No finalzinho da nossa interpretação aqui literal também, ainda dentro da interpretação literal, existe uma palavra da língua grega que ela não foi assim literalmente traduzida para o português. Ela foi adaptada e hoje ela existe até nos dicionários de língua portuguesa. Em grego essa palavra é catarsis. Catarsis. Em português ela hoje virou catarse ou catarsis. O que é isso? O que é catarsis? Catarsis é uma coisa que poderia se traduzir, se definir como uma espécie de
vamos dizer assim, um clímax das emoções, uma experiência emocional, sentimental, climática. As pessoas sem Deus, elas valorizaram o homem sem Deus. O homem no pecado é o homem que passa a valorizar muito as suas emoções, a valorizar muito os seus sentimentos. Então eles andam à busca de sentir coisas que para eles são prazerosas, e até mesmo ao ponto de chegar a uma espécie de descarga emocional. Ai, que emoção, que sentimento. Os homens gostam disso. É por isso que os estádios lotam, é por isso que as boates lotam, é por isso que as coisas do mundo fazem sucesso, por isso que os shows lotam. Agora vai ter no Brasil mais um culto a Satanás, aí, Rock em Rio. Essas coisas lotam, essas coisas superlotam, carnaval lotado. Tudo isso, essas diversões do mundo, elas levam as pessoas a uma experiência que se chama experiência catártica. Catártica vem de catarsis, uma experiência emocional que elas querem sentir, elas querem ter este super sentimento, esse emocional à flor da pele. Ai, fiquei emocionado. Tem gente que gosta das emoções produzidas, por exemplo, por um filme de terror. Então assiste filmes de terror para ter aquela emoção. Outros já gostam, né, de filmes de comédia, porque vai rir. Quando ri muito, dá muita risada, parece que tem uma espécie de liberação emocional. Estou me sentindo bem que eu ri demais. E por isso também a república do stand-up. Vamos para lá ver essas piadas sujas para morrer de rir. Outros já gostam, né, por exemplo, de romance. Ai, quanto amor, e ver filme de romance, misericórdia. Porque esse é o sentimento catártico que eles gostam mais de sentir. Outros já gostam mais de drama, né, de ver um drama. Ai, como eu chorei naquele filme que eu assisti, né, eu fui às lágrimas. Tudo são efeitos, esses são efeitos emocionais catárticos. As pessoas que não têm Deus, elas precisam buscar algum sentido na sua vida, e o sentido que elas buscam, que pobreza, é meramente emocional. Por que tem muito divórcio? Porque as pessoas ficam casadas só enquanto elas se sentem bem. Quando começa a se sentir mal, vamos separar. Vou procurar outra que eu me sinta bem com ela. Entendendo? É isso que as pessoas fazem. Ficam sempre no mundo buscando alguma coisa para terem uma liberação emocional, um sentimento. E o álcool, ou o tabaco, ou as drogas, todos os elementos entorpecedores, eles provocam catarses emocionais. Porque às vezes, para você buscar uma reação emocional agradável, você tem que fazer toda uma ginástica, né? Um evento, uma viagem, né? E a droga ou o álcool, uma taça, um copo de bebida alcoólica, um pouquinho de droga ou um pouquinho de álcool, faz isso no minuto. Faz a pessoa ter uma experiência emocional naquele instante. Oh, agora eu estou legal, agora eu estou, né? Bebe. Opa! Eles até falam assim, né? Não, quando não está bêbado, né? Quando não bebeu nada ainda, ou quando não usou a droga ainda, fala, agora eu estou careta, né? Quer dizer, eu estou triste, né? Eu preciso da... Aí depois que ele vai lá então e toma a sua bebida ou usa a sua droga, opa, agora eu estou ligado. E daí que vem a expressão, está ligado? Está ligado? Essa expressão, está ligado, significa, sabe o quê?
Usou droga hoje? Já usou seu remedinho hoje? Tá ligado? Não, tô careta ainda. Entenderam? Porque não está sentindo nada. São as pessoas que então têm que usar subterfúgios para provocar a emoção. Vou falar de um elemento que traz uma imensa descarga emocional, né? Uma imensa descarga emocional, né? Vou tapar os ouvidos do Ibrahim. Brincadeira. Uma imensa descarga emocional é a sexualidade. O orgasmo sexual produz uma emoção muito forte, que é a responsável das pessoas que não têm Deus e, portanto, não têm essa área, como todas as outras áreas da sua vida, equilibradas, não tem sobriedade nisso. Elas então se tornam ninfomaníacas sexualmente por aí. Ninfomaníacas sexualmente por aí. E vão para tudo quanto é tipo de relacionamento sexual imundo, promíscuo. Porque esse orgasmo espiritual... Oh, meu Jesus! Misericórdia, o inimigo está furioso. Essa emoção produzida pelo sexo, ela é muito forte no ser humano. É muito forte, é uma emoção muito forte. É uma grande descarga emocional, uma grande descarga de adrenalina. E a pessoa depois vai querer mais sentir isso. Entendendo? E é por isso que o sexo é idolatrado, a promiscuidade sexual é idolatrada aí do mundo. E de qualquer jeito, de qualquer maneira, como o diabo reina nessa área sobre a humanidade. Sobre toda a humanidade. Porque eles não têm Deus. Não tem Deus, não tem equilíbrio. Então tudo que eles querem é sentir, sentimento. E olha que isso passa também para dentro de igrejas. Isso passa para dentro de igrejas. Tem muito crente em igreja que não quer saber de conhecer Bíblia, de sentar igual vocês estão aqui ou em casa, recebendo ensinamento bíblico, porque isso tem muita coisa racional, como deve ser o culto a Deus. Conforme Romanos 12:1, o nosso culto é racional, não emocional. É racional. Mas especialmente depois do avivamento pentecostal, do surgimento do pentecostalismo e do neopentecostalismo, esses movimentos geraram só evangélicos emocionais, pensando que tudo que eles têm que fazer em igreja é ter uma grande descarga emocional, e sair pulando, e sair gritando, ou caindo no chão, ou se jogando no chão, ou dando rodopiando como se fosse um peão, não é? Rodopiando, porque está debaixo de muito. Olha que unção! Isso não é unção, isso é emoção. O Espírito Santo não veio trazer emoção, ele veio trazer moção. Ele veio nos mover e não nos comover. Mas as pessoas querem ficar comovidas, seja lá por que tipo de sentimento for. Uma pessoa comovida é uma pessoa movida por uma espécie de sentimento, e as pessoas idolatram as emoções. E é isso que se chama emocionalismo, sentimentalismo. E muitas vezes, para que essa emoção surja de maneira mais dinâmica, de maneira mais rápida, precisa de um auxílio, tá? E aí entra o alcoolismo. É por isso que é um mundo bêbado. Entra o alcoolismo, entra as drogas, entra o tabaco, entra os elementos entorpecedores que fazem a pessoa ter uma experiência rápida, emocional. Mas esse efeito vai passar e ela vai querer de novo. Esse efeito vai passar, ela vai querer de novo. Esse efeito vai passar, ela vai querer de novo. Ela vai ter que ir aumentando a dose, porque o vazio dela continua. Tudo que ela quer é sentir. E é tudo isso, amados, que corrobora a nossa interpretação literal desse texto. Olha, não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução. Sexta que vem vamos ver a interpretação espiritual dele, como o mundo e tudo que há no mundo, inclusive as bebidas alcoólicas e drogas, né, embriagam as almas das pessoas, afastando-as de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há